Fala aí, galera, beleza? Estou aqui de volta para estar passando para vocês os meus palpites para o concurso 975 da Loteca, que está com estimativa de prêmio de R$1 milhão, com um pouco de atraso, mas estou aqui. E falando a respeito do concurso passado, que acumulou, né, os 14 acertos, e como este é um concurso de final 5, a Caixa ela destina um valor um pouco maior. Portanto, para esta semana o prêmio está estimado em R$1 milhão. Falando um pouquinho também a respeito do concurso passado, nos nossos palpites aqui do canal, nós acertamos 11, né? Tivemos 11 acertos. Se não fosse as chamadas zebras, nós teríamos ganhado o prêmio, né? Nós erramos no Curitiba, no Ceará e no Tottenham. O Curitiba e o Ceará empataram jogando em casa, eram apontados obviamente como favoritos, e o Tottenham acabou perdendo aí para o Wolverhampton por 2-0. Como eu falei, o Tottenham não passa nenhuma confiança e acabou perdendo em casa. Mas é isso aí, vida que segue. Vamos que vamos em busca desse milhão aí, né? Que vai nos ajudar bastante. Eu estou aqui com a grade dos jogos, analisei cada um deles e estarei passando para vocês os meus palpites para esse concurso 975, beleza? Começando aqui com um clássico brasileiro envolvendo aqueles que estão entre os principais times do nosso país, que é o Atlético Mineiro e o Flamengo no primeiro jogo, válido pela Supercopa do Brasil. Esse jogo será realizado em campo neutro, na Arena Pantanal, em Mato Grosso, em Cuiabá. Interessante é que essa competição ela envolve o campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Então, como o Atlético Mineiro ganhou as duas competições, eles colocam o time que ficou em segundo colocado no Campeonato Brasileiro, que logicamente foi o Flamengo, que estarão fazendo essa grande final aí, né? E para este jogo aqui, eu estarei usando um duplo, só que a favor do Atlético Mineiro. Talvez alguns até se surpreendam, mas a minha intuição pede para mim a confiar no Atlético Mineiro. Eu acredito que o Atlético Mineiro será campeão, não sei se no tempo normal na disputa de pênalti, porque o Atlético é um time mais encorpado, está mais preparado para esta final. Então nesse primeiro jogo eu vou usar um duplo, vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Atlético Mineiro ou empate. Jogo 2 pelo Campeonato Goiano, confronto entre Atlético Goianiense e Vila Nova. Aqui é um confronto direto, valendo a liderança da competição. Ao Atlético Mineiro cabe vencer o jogo e se distanciar do Vila Nova. Se o Atlético vencer, ele vai a 18 pontos e o Vila Nova fica em segundo lugar com 13 pontos. Portanto, o Atlético Mineiro conseguirá uma vantagem de 5 pontos aí na classificação. É um jogo um pouco complicado, se torna um clássico lá em Goiás, só que pela força da camisa, né, por estar jogando também em casa, eu vou nesse jogo de coluna 1, vou de vitória do Atlético Goianiense nesse jogo número 2. Jogo 3, válido agora pela Copa do Nordeste, o jogo entre Fortaleza e Bahia. O Fortaleza é o líder do grupo A com 9 pontos e o Bahia está em quarto no grupo B com 7 pontos. Os dois times empataram no meio de semana. O Fortaleza empatou com o Botafogo da Paraíba em 1-1 e o Bahia empatou com o CSA também em 1-1. O Bahia inclusive estava perdendo o jogo jogando com um homem a mais. O CSA teve um jogador expulso, só que no finalzinho o Bahia acabou empatando a partida. Aqui eu vou apostar no Fortaleza. Não confio muito no Bahia, apesar de ser torcedor. Não vejo aqui o Bahia conseguindo uma vitória diante do Fortaleza, lá no Castelão. Os
Fortaleza vem de 2 empates seguidos e eu acredito que ele conseguirá a vitória nesse jogo aqui. Então, nesse jogo número 3, eu vou de coluna 1, vitória do Fortaleza. Jogo 2, pelo Campeonato Paranaense, o confronto entre Atlético Paranaense e Cianorte, no jogo 4. Um jogo complicado, o Atlético joga a Recopa Sul-Americana, que é uma outra competição também que acontecerá no meio de semana, na quarta-feira. Só que eu acredito que como preparação para esta competição, essa grande final, o Atlético Paranaense poderá usar o seu elenco principal nesse jogo. Já fez isso no meio de semana, no clássico contra o Curitiba, onde ele acabou empatando. Então aqui a mesma situação do jogo do Atlético Goianiense, né? É um jogo complicado, mas pela força da camisa, eu vou acreditar aqui na vitória do Atlético Paranaense. Então nesse jogo de número 4, eu vou de coluna 1, vitória do Atlético Paranaense. Jogo 5 pelo Campeonato Paulista, jogo entre Guarani e Ponte Preta. Aqui é um clássico, um derby lá de Campinas, no interior de São Paulo. O Guarani está em terceiro lugar no grupo A com 7 pontos e a Ponte Preta também está em terceiro no grupo B, também com 7 pontos. Os dois times precisam da vitória aqui, já que estão fora da classificação para a próxima fase da competição. Lembrando sempre que no Campeonato Paulista se classificam apenas os 2 primeiros colocados de cada grupo. Eu vou nesse jogo usar um duplo no mandante. Eu não confio nessa Ponte Preta, principalmente jogando em casa. Já perdeu no meio de semana para o Botafogo de Ribeirão Preto, jogando em casa, né? Quanto mais esse jogo que é fora de casa. Eu vou confiar no Guarani, só que por segurança eu estarei usando o duplo. Então nesse jogo número 5 eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Guarani ou empate. Jogo 6, também pelo Campeonato Paulista, confronto entre São Bernardo e Ituano. O São Bernardo tem 11 pontos, é o líder do grupo B. O Ituano começou até bem o campeonato, mas deu uma recaída. Está em terceiro lugar no grupo C, mas também tem 11 pontos. O grupo C é um grupo mais equilibrado. O São Bernardo perdeu para o Corinthians, só que no meio de semana, só que isso aí acaba sendo até um resultado normal. Pelo elenco que tem o time do Corinthians, pela força da camisa, né? O Corinthians jogava em casa, o São Bernardo perdeu por 3-0. E o Ituano ganhou, se eu não me engano, de 3-0 também em casa do Guarani, né? Foi a reabilitação do Ituano, esse jogo em casa no meio de semana. Só que o São Bernardo, como eu falei, é o líder do seu grupo. Então aqui, esses times de São Paulo, os times considerados pequenos, eles são bem parecidos. Eu acredito que o São Bernardo não perderá esse jogo não. Mas eu estarei usando um duplo, né, pelo equilíbrio, como eu falei, os times são parecidos. Eu vou usar um duplo. Então nesse jogo 6, jogo entre São Bernardo e Ituano, eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do São Bernardo ou empate. Jogo 7, agora pelo Campeonato Gaúcho, o jogo entre Caxias e Novo Hamburgo. O Caxias está em 8º lugar com 8 pontos e o Novo Hamburgo está em 5º lugar com 11 pontos. Se o Novo Hamburgo vencer e o São Luís não ganhar do Grêmio jogando fora de casa, o Novo Hamburgo ele entra no G4 da competição. E o Caxias, se vencer, ele se aproxima do G4. O Caxias, como eu falei, tem 8 pontos, né? Vai a 11. Fica aí muito próximo do G4. Eu vou aqui acreditar no Caxias, porque ele é muito forte jogando em casa. Então, nesse jogo de número 7, eu vou de coluna 1, vitória do Caxias. É um jogo complicado, né? Mas eu vou confiar no Caxias por ele estar jogando em casa. Então nesse jogo número 7 eu vou de coluna 1. Jogo 8,
Agora pelo campeonato italiano, o jogo entre Fiorentina e Atalanta. O Atalanta é melhor, está em quinto lugar na classificação, tem 44 pontos, e a Fiorentina tem oitavo com 39. É um clássico, eu vou nesse jogo usar um duplo no Atalanta, mesmo ela jogando fora de casa. O campeonato italiano não tem muito isso, o time jogar em casa e jogar fora. O Atalanta ela joga na semana que vem pela Liga Europa, o jogo da volta contra o Olympiacos da Grécia, se eu não estiver enganado. O Atalanta ele empatou o primeiro jogo em 2-2 jogando fora de casa. Não, perdão, o Atalanta ele venceu, né? Ela venceu o seu jogo e por 2-1 jogando em casa, e portanto para esse jogo, o jogo da volta, ela vai mais tranquila. Então nesse jogo número 7 eu vou usar um duplo, vou de coluna do meio ou coluna 2, vitória do Atalanta ou empate. Como ela venceu o primeiro jogo já jogando em casa por 2-1, ela vai mais tranquila no meio da semana que vem. Então para esse jogo aqui ela é favorita, mas eu vou usar um duplo. Então no jogo de número 8 eu vou de coluna do meio ou coluna 2, vitória da Atalanta ou empate. Jogo 9 pelo Campeonato Carioca, o jogo entre Portuguesa do Rio e Madureira. A Portuguesa está em quinto lugar com 7 pontos, o Madureira está em sexto também com 7 pontos. Os dois times estão bem colados na classificação. Aqui eu vou usar um duplo na Portuguesa. É um jogo complicado, difícil, eu confesso que eu não acompanho muito o Campeonato Carioca, mas aqui por estar jogando em casa eu vou usar um duplo na Portuguesa. Nesse jogo do número 9 eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória da Portuguesa ou empate. Jogo 10 agora pelo Campeonato Paulista, o confronto entre Santos e São Paulo, um clássico paulista. O Santos está em segundo lugar no grupo D com 9 pontos e o São Paulo, a atuação não condiz com a posição na classificação, mas está em segundo do grupo B, também com 9 pontos. Aqui eu confio muito na vitória do Santos. Aqui o São Paulo, como eu falei, não tem feito boas atuações. Estava na última grade da loteca, eu apostei nele pela força da camisa, mas até os 42 minutos a Ponte Preta estava vencendo o jogo, e depois, como a Ponte Preta também eu já falei que não passa confiança, teve uma recaída lá e acabou tomando 2 gols e consequentemente a virada. O São Paulo venceu o jogo. Aqui, por se tratar de um clássico, como eu falei, eu confio na vitória do Santos, mas como é um clássico, às vezes os times acabam se superando no clássico. Eu vou usar um duplo no Santos. Nesse jogo, número 10, eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Santos ou empate. Jogo 11 pelo Campeonato Carioca, o jogo entre Audax e Vasco. Este jogo nós não temos muito o que falar. O Vasco é favorito, está em terceiro lugar com 16 pontos, enquanto que o Audax está em sétimo lugar com apenas 7 pontos. Aqui nesse jogo eu vou de coluna 2. Então nesse jogo número 11 eu vou de coluna 2, vitória do Vasco. Jogo 12 pela Copa do Nordeste, o jogo entre CSA e Náutico. O CSA está em segundo lugar do grupo A com 8 pontos, o Náutico também está em segundo no grupo B e com 8 pontos. O CSA está invicto em casa. É um jogo complicado, o Náutico tem tirado força de onde não tem, né? O time vinha em crise, está conseguindo se recuperar. Eu vou aqui apostar no fator casa, como eu falei, pelo fato do CSA ser muito forte jogando em casa, por estar invicto, inclusive. Eu vou, nesse jogo número 12, eu vou confiar no CSA. Então no jogo número 12, eu vou de coluna 1, vitória do CSA. Jogo 13, pelo Campeonato Gaúcho, o jogo entre Brasil de Pelotas e Ipiranga. Um jogo muito complicado também. O Ipiranga é o líder do campeonato, por incrível que pareça, o Ipiranga é o líder do campeonato, tem 14 pontos. E o Brasil, ele se vencer, pode entrar no G4 da competição. Aqui é jogo
para duplo, né? Mas nem sempre a gente tem verba suficiente para isso. Então temos que apostar em um, pelo fator casa, pela necessidade da vitória. Eu vou aqui acreditar nesse Brasil. Então no jogo número 13 eu vou de coluna 1, vitória do Brasil de Pelotas. E por fim, no jogo 14, jogo pelo Campeonato Espanhol, confronto entre Atlético de Bilbao e Real Sociedad. O Atlético de Bilbao está em 8º lugar com 34 pontos, a Real Sociedad está um pouco melhor posicionado, está em 6º com 38 pontos. Aqui a Real Sociedad está ligada na Liga Europa, onde ela sim empatou em 2-2. Não foi o Atalanta, como eu falei, foi o Atlético de Bilbao, foi a Real Sociedad que empatou com o RB Leipzig em 2-2. E ela vai jogar em casa na semana que vem, precisando aí da vitória para se classificar aí para a próxima fase da competição da Liga Europa. É um jogo difícil, mas por esse fator, né, pela questão da Real Sociedad estar envolvida aí na Liga Europa, o Atlético de Bilbao é um time muito forte, venceu inclusive o Atlético de Madrid e o Real Madrid, eliminando os dois times na Copa do Rei. Aqui eu vou então apostar no Atlético de Bilbao. Então nesse jogo número 14 eu vou de coluna 1, vitória do Atlético de Bilbao, beleza? Então tá aí, esses são os nossos palpites. Que você esteja fazendo as suas apostas. Então por hoje é só. Um grande abraço para você, boa sorte e até a próxima, beleza?